Olá, Campus Party Portugal. Eu estava aqui vendo a palestra ali no Joy of Life, na verdade um bate-papo do Moacir com o Ramiro, e eu dei muita risada com o Ramiro, que o Ramiro deu uma provocada no Moacir e falou: Moacir, quando eu for ao Brasil precisamos dar uma corridinha, hein? Moacir, bota essa consciência no lugar, vai dar uma corridinha com o Ramiro. Ah! E agora a gente tem outros palcos aqui se iniciando. Na Campus Party Portugal, já estamos chegando aqui próximo das 7 horas da noite aqui em Portugal, e nos próximos palcos agora a gente tem o Bruno Macedo, Fintech Technology Executive. Temos também a Maria João Nogueira, ela é blogueira e ativista em temas de liberdade civis. Olha que interessante, Maria João, vou ficar de olho no seu palco. E temos também a Ana Silveira, que é designer e social media manager. Quase me atropelei aqui. Designer e social media manager. Olá, boa tarde. O meu nome é Maria João Nogueira e venho falar de conteúdos, manipulação, discurso do ódio, monitorização e o que fazer com toda esta mistela e com toda esta nova realidade dos nossos dias. A internet é um ecossistema global de interações sociais. A nossa vida anda à volta do consumo, produção de conteúdos e de interação com esses conteúdos, seja através de publicação, seja através da partilha, seja através do like, do comentário ou da simples visualização. No início da internet e durante os seus primeiros anos viveu-se uma utopia, viveu-se a idealização de que a internet seria um espaço de debate público, de partilha, de troca de ideias, de debates, onde haveria lugar para todas as opiniões e para todas as conversas, de forma a que pudéssemos chegar de forma elevada a um mundo mais ideal. Foi a era dos pioneiros, dos sonhadores, dos otimistas. Tim Berners-Lee, um dos principais oradores deste evento, foi um desses sonhadores, e eu, à minha medida, naturalmente, também fui uma sonhadora. Sonhou-se que a internet podia criar condições para um mundo melhor, com mais igualdade, com mais equilíbrio, onde pudessem coexistir pacificamente e construtivamente pessoas, negócios, organizações, governos, mas isso foi muito no princípio. Rapidamente, quem meteu as mãos na massa, ou quem tinha as mãos na massa, se apercebeu de que a realidade era e seria muito diferente. No início dos anos 2000, com a massificação do acesso à internet e com a rede adaptar-se às poucas competências técnicas destes milhões de novos utilizadores, era preciso que a indústria se adaptasse a esta ausência de competências técnicas, e nessa altura nasceu a famosa Web 2.0, que, entre muitas outras coisas, trouxe uma enorme quantidade de ferramentas fáceis de utilizar para a publicação e a interação com esses conteúdos. No mesmo momento nasceu também a monitorização e a recolha de dados sobre o que cada pessoa fazia online, e essa monitorização começou mais a sério nessa altura. Não nos podemos esquecer que o Google nasce em 1998. Este crescimento rápido deu origem a uma cada vez maior influência e impacto dos médias sociais e, consequentemente, levou a uma maior maturidade da estratégia e dos modelos de negócio de todas estas plataformas digitais. Da monetização à descoberta de que, para além da influência comercial com publicidade, estas redes podiam influenciar outras esferas da vida das pessoas, foi um pequeno passo, e foi aí que o jogo começou. Nos últimos anos, grandes especialistas em internet e muito do público em geral têm manifestado crescentes preocupações
com o tom do conteúdo, a forma como esse conteúdo está a ser difundido, a forma como está a ser promovido, da forma como o algoritmo, essa entidade superior, está desenhado para mostrar um determinado tipo de conteúdo a um grupo de pessoas que mais vão interagir com ele porque audiências. Pelo menos é esta a justificação oficial, mas é muito mais do que apenas isso. Este caminho põe em risco o futuro da internet que conhecemos e este caminho é uma ameaça ao futuro como eu acho que o queremos conhecer. Há relativamente pouco tempo, o Senado americano ouviu vários especialistas em internet e em comportamentos sociais que demonstraram o uso cada vez maior e mais intensivo dos médias sociais, que têm como grande protagonistas, naturalmente, as redes sociais, como forma de promover eficazmente causas extremistas. Ouviram também as preocupações crescentes desta comunidade acerca da weaponização das redes sociais, a utilização das redes sociais como arma por parte de terroristas e de organizações terroristas como forma de promover as suas causas e angariar novos recrutas. Não me estou a referir a questões mais simples, como o doxing ou como o porn revenge, que são técnicas mais óbvias e com menos impacto massivo, não é? O doxing, que é divulgação de dados privados em público. Se eu não quiser que se saiba onde eu moro, alguém me pode ameaçar dizendo eu vou dizer onde é que tu moras a um grupo de pessoas que não gostam mesmo nada de ti. Isso é o doxing. O revenge porn, acho que mais ou menos toda a gente saberá o que isso significa, mas não são essas as técnicas a que eu me refiro, porque isso tem um impacto brutal na vida de uma pessoa. Estamos a falar de técnicas que têm um grande impacto na vida de muitas pessoas. Há muitos estudos académicos, eu sei que há estudos para todos os gostos, mas há muitos estudos sérios, credíveis, que provaram para além de qualquer dúvida de que foram usados bots sociais e este tipo de estratégias com o objetivo de manipular as eleições presidenciais americanas de 2016. Os outlets noticiosos foram inundados com fake news ou desinformação proveniente do estrangeiro e de fontes muitíssimo duvidosas, e quem diz os outlets de notícias diz todos os outros consumidores e produtores de conteúdos que somos todos nós. Todas as sondagens feitas na América Norte e Sul e na Europa mostram que a grande maioria dos adultos, 18 a 45, consome a grande parte da sua informação, do conteúdo noticioso, através das redes sociais. O documentário sobre a empresa Cambridge Analytica, The Great Hack, veio pôr a nu a manipulação da opinião para benefício de um dos candidatos nas eleições americanas e antes disso no referendo do Brexit. E a facilidade e a simplicidade dos métodos são assustadores e a fórmula é relativamente simples. Explorar a ignorância e o medo, produzir conteúdo extremo, polarizar as audiências, criar uma bolha, isolar as pessoas nessas bolhas, identificar quem pode ser manipulado para o lado de quem contratou o serviço, naturalmente, através da apresentação de conteúdo influente, independentemente de ser verdadeiro ou de ser falso, porque isso é absolutamente irrelevante e voilá, os resultados que se esperavam. Não são necessárias muitas pessoas para pôr em prática uma ação deste género. Uma pequena equipa de estrategas, e quando eu digo pequena estou a referir-me a 2, 3 pessoas no máximo, um conjunto de meia dúzia de estagiários que escreve os textos, que os publica, que os dissemina e que gera uma substancial quantidade de perfis falsos que comentam entre si, uns contra os outros, para dar a ideia de polémica e de debate. E os bots, claro. Formas automáticas de gerar conteúdo interativo, comentários, likes,
que se libertam massivamente nos comentários das plataformas. Os mais visíveis, aqueles que damos melhor por eles, são os bots sexuais. Se visitarem o Instagram do Nuno Marco, por outros motivos, mas já agora deem também uma espreita dela, têm uma noção do impacto que têm estes bots do sexo. Até há muito pouco tempo estava pejadíssimo de bots de sexo que o Instagram insistia em não remover. Mas os perfis humanos falsos têm outra utilidade, porque criam reputação própria e cruzada, portanto, criam reputação uns para os outros, o que lhes permite depois consolidar a sua identidade através de ligações com pessoas reais e, por último, começar a participar em grupos e a criar grupos. E uma das estratégias para esses grupos é muito curiosa, passa pela criação de grupos com um nome absolutamente pacífico, como, por exemplo, primeiras páginas de jornais, e as pessoas aderem, porque o que se supõe é que ali vão ser trocadas, partilhadas e comentadas as primeiras capas de jornais, e até é isso que começa por acontecer inicialmente, mas depois ao longo do tempo, isto não é uma coisa que se faça numa semana ou num mês, é uma coisa que é uma estratégia mais demorada, o tipo de conteúdo vai-se mudando, o tipo de comentários vai-se extremando, o grupo muda de nome algumas vezes, cada vez para uma coisa um bocadinho diferente, e de repente existe um grupo com umas centenas largas de pessoas que estão ali apenas a fazer número, pelo menos algumas delas, e a contribuir ativamente para a disseminação de um tipo de mensagem que poderão estar muito longe de se subscrever. E, por fim, com uns meses, às vezes até mais do que isso, desta atividade, o grupo faz uma última mudança de nome e eis que temos 1, ou 2, ou 3, ou muitos grupos de centenas de pessoas, às vezes milhares, sob o nome de uma organização extremista que promove valores xenófobos, não sei se a xenofobia será um valor, mas racistas, misóginos e outros que tais. E se em cima disto tudo se contratarem campanhas massivas de anúncios cujo alvo são pessoas com características muito específicas, características essas que as redes sociais conhecem ao mais íntimo e ao mais ínfimo pormenor, e está descoberta a fórmula do sucesso. As características das pessoas variam muito consoante o objetivo da campanha, naturalmente. Como em qualquer campanha de marketing, a definição do target é um dos pilares do sucesso das campanhas. Mas pessoas insatisfeitas, cultural, social e economicamente desfavorecidas, com pouca diversidade de interesses, com pouco mundo, são normalmente um alvo muito óbvio. Mas há mais, só esta questão dos targets dava para outra talk completamente nova. As redes sociais e os sites por onde navegamos sabem muito mais sobre nós do que apenas aquilo que lhes dizemos com likes, com shares, com emoticons, sabem por onde andamos, com quem, que tipo de conteúdos pesquisamos, com quem falamos, quantas vezes, sobre que temas, que ferramentas usamos, em que circunstâncias, conseguem prever o comportamento de vários grupos e de vários grupos de indivíduos. Inteligência artificial não é dizer "Ei Siri, que horas são?" ou "Alexa, quero ouvir música rock." Isso são formas de alimentar a inteligência artificial. Inteligência artificial é um sistema, um conjunto de sistemas que processa muitos milhares de yottabytes, que é neste momento a classificação máxima de capacidade de memória, que identifica padrões, tendências, cenários e que constrói hipóteses em cima desses cenários e dessas hipóteses. E estas hipóteses servem o cliente. E o cliente é quem paga. Costumam pagar pela utilização das vossas redes sociais? Não, pois não. Então não são o cliente. São o produto. Este não é o único perigo que temos no nosso futuro decorrente dos mesmos temas. Somos obrigados a estar cada vez mais atentos e mais ciosos acerca da nossa privacidade e dos nossos direitos, o que é um contrassenso, porque vivemos na era do share. Mas vamos ter de estar extraordinariamente atentos ao que nos rodeia, seja dos nossos pares, seja dos nossos governos.
É nossa responsabilidade impedir os excessos de zelo que tentam muitos governos e que atropelam liberdades e direitos que demoraram muitos anos e muitas vidas a conquistar. Não há uma forma simples e rápida, não há uma fórmula mágica para resolver este problema, mas há vários caminhos. É a nossa responsabilidade, sempre que identificamos discurso do ódio, reportá-lo. Se vamos a passar por uma loja e vemos que a loja está a ser assaltada, telefonamos à polícia. Aqui é a mesma coisa. Se identificar... eu não estou a dizer que se telefone para a polícia porque se está a ter uma discussão mais acalorada online. Não é nada disso que se trata. Trata-se de conteúdo gritantemente ilegal. O que é conteúdo gritantemente ilegal? Discurso do ódio, incitamento à violência, imagens de abusos sexuais de menores. Sim, aí é usar as autoridades, é para isso que elas servem também. Em conjunto, recorrer à justiça. Precisamos de ter um sistema de justiça com competências para julgar rapidamente este tipo de casos. E não temos. Nem com as competências, nem com a celeridade. Formação para juízes e outros agentes do sistema judicial é essencial, e mais meios, claro. E eu refiro-me explicitamente ao sistema de justiça, porque não podemos cair no erro de delegar este tipo de questões para entidades terceiras, como já se vai fazendo em algumas áreas. Muitos defendem que é da única responsabilidade das plataformas remover conteúdos ilegais. Mas não pode ser só das plataformas. Eu não quero que seja uma plataforma que é normalmente uma empresa privada a poder decidir o que é que eu posso ou o que é que eu não posso dizer. Deve haver muito pouco que eu não posso dizer e esse pouco deve estar definido na lei e é na aplicação da lei que esse pouco tem de ser definido. Não são as plataformas e os seus critérios que devem decidir o que é que se pode e o que é que não se pode dizer. Já acontece em algumas áreas que haja julgamento, pena, acusação, julgamento, pena, sem que esteja envolvido qualquer elemento do sistema judicial. Em temas relacionados com o direito de autor, isso é muito frequente. A indústria intermediária do entretenimento identifica, reporta às operadoras e as operadoras retiram ou impedem o acesso a. Não há aqui sistema judicial e devia haver. É um pulinho até se transferir este procedimento para outras áreas da nossa vida. Outra área em que nós podemos fazer diferença, e para mim a mais importante de todas, é a educação. A ignorância é associada ao medo, a característica fundamental dos alvos de campanhas de organizações fundamentalistas e que defendem e promovem o discurso e a ação do ódio. Tudo o que contrarie a ignorância é, pois, uma arma forte contra este tipo de manipulação. Formar professores, reformar o sistema de ensino e os programas, adaptando-os ao século XXI. Que o teorema de Pitágoras dá muito jeito, dizem, mas se calhar dá muito mais jeito nos dias que correm saber distinguir fontes credíveis de fontes não credíveis, ou de saber distinguir um perfil falso de um perfil genuíno, ou saber sequer que tenho que ter esta preocupação de distinguir perfis falsos de perfis genuínos. É muito importante. Regular os mecanismos de recolha de informação. A informação é recolhida para que se possa segmentar ao mais ínfimo pormenor as audiências. E quando eu falo em ínfimo pormenor, estou mesmo a falar em ínfimo e íntimo pormenor. Estou a referir-me a questões como a minha orientação sexual, a minha identidade de género, a altura do mês em que irei ovular, se pretendo engravidar, se estou grávida, se quero mudar de emprego, se quero mudar de relação, se tenho um determinado sintoma ou uma determinada doença. E isto é uma pequena descrição do que o algoritmo pode apurar com base nas minhas ações. Sem que nós saibamos o que é que ele faz com esta informação. O que é feito com esta informação.
a quem é que esta informação é vendida. Impeçam ou moderem violentamente o grau de intrusão da privacidade das pessoas e a parte tecnológica do problema ficará mais fácil de resolver. E não é com movimentos como o RGPD, que praticamente não fazem moça e que são, em muitos casos, violentamente contornados. Isto é um problema global, precisa de soluções globais, um esforço conjunto, uma espécie de uma federação e o seu braço armado, Starfleet. A responsabilização. Com grande poder vem uma grande responsabilidade, disse o Peter Parker e antes dele o Voltaire. A internet e a capacidade que nos dá para produzir e partilhar e interagir com conteúdo dá-nos um grande poder, mas também nos dá uma grande responsabilidade. E as pessoas pensam muitas vezes que, por estarem atrás de um monitor ou de um ecrã, que são anónimas. E não são. Ser anónima é muito difícil e não é qualquer pessoa que consegue ser anónima. Portanto, as pessoas não são anónimas. É outra das coisas que podemos fazer para impedir este tipo de problemas. Ir atrás das pessoas. Houve há pouco tempo uma campanha da L'Oréal com o Nelson Évora e a quantidade de processos por causa do discurso e do ódio que eu instauraria a muitos dos comentários que vi, há pessoas de facto muito, muito, muito más. Eu estou já sem tempo, já estou no final do meu tempo. Eu ia falar também da importância da tolerância, porque este princípio de olharmos para aquilo que está a ser dito online pode ser perigoso. Claro que temos de estar atentos e vigilantes e que não queremos um Estado que decida o que pode e o que não pode ser dito e por quem, e onde e quando, mas... neste caso tem que haver um mas. É o famoso paradoxo da tolerância, em que o filósofo Karl Popper defendeu, porque já morreu, que a tolerância ilimitada leva ao desaparecimento da tolerância. E é por isso que temos que estar vigilantes, atentos, espertos e ativos, e é por isso que neste caso tem de haver um mas. Espero que tenham gostado. Não sei se resta muito tempo para Q&A, mas se tiverem alguma Q, mandem por mail, que eu faço o way por essa via.